Olá pessoal, boa tarde, aqui é o professor Leandro de Matemática e nós vamos falar hoje sobre alguns exercícios de equações do segundo grau. Então eu selecionei aqui 7 equações do segundo grau, cada uma com a sua peculiaridade, às vezes uma porque o coeficiente B vale zero, outra coeficiente C vale zero, uma que o delta dá igual a zero, ou então o delta dá negativo, para a gente ver aí as diferenças entre cada uma, ok? Aqui nós temos os 7 exercícios que nós vamos discutir na aula de hoje. E nós temos aqui o número 1, que é x ao quadrado menos 9x mais 20, né, igual a zero. A número 2, onde o a aqui vale menos 2. Nós temos a número 3, que ela não está na forma aí que a gente pode considerar normal da equação do segundo grau, né, com os coeficientes a, b e c explícitos. Ela está de forma desordenada, vamos dizer assim. A gente vai ordenar primeiro. Nós temos aí a 4 e a 5 que são incompletas e assim por diante. Vamos lá. Na questão número 1, x ao quadrado menos 9x mais 20 igual a zero, nós primeiramente vamos retirar aí quem são os coeficientes a, b e c. Então nós temos nessa equação que a é igual a 1, b é igual a menos 9, que é o valor que acompanha o x, e c é igual a 20, ok? Aí nós temos a fórmula do delta, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. O delta, então, a gente vai substituir cada uma dessas três letras, b, a e c, pelos valores dos coeficientes. Então, delta vai ser igual a menos 9 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 20. Tá? Como menos 9 ao quadrado, menos com menos sempre vai dar mais, 9 ao quadrado é 9 vezes 9, que dá 81. Então, fica mais 81. Do outro lado dessa expressão, menos, só tem um sinal de menos, logo a expressão vai ser negativa. 4 vezes 1 vezes 20 dá 80. Ou seja, delta é igual a 1. Então, depois de descobrirmos que delta é igual a 1, nós vamos colocar aqui a fórmula de Bhaskara, que x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes o a. Né? Lembrando sempre que menos b significa trocar o sinal do b. Né? Como o nosso b é menos 9, nós vamos escrevê-lo aqui como mais 9. Então, reparem na próxima linha que x é igual a mais 9, mais ou menos raiz de 1, que é o valor que a gente encontrou do delta, sobre 2 vezes o 1, que é o valor do coeficiente a. Logo, resolvendo a raiz e a multiplicação, x é igual a mais 9 mais ou menos 1 sobre 2. Então, nós vamos dividir aí em x1 e x2. x1 vai ser mais 9 mais 1 sobre 2. E x2 vai ser mais 9 menos 1 sobre 2. Então, o x1 vai ser 10 dividido por 2, que é igual a 5. E o x2 vai ser 9 menos 1, que é 8, dividido por 2 é igual a 4. Então, as raízes são 4 e 5. Para quem é bastante observador, vai reparar que se eu somar 5 com 4, que são as raízes, dá 9, que é exatamente o número oposto, né, com o sinal oposto, do coeficiente b, que é menos 9. E se eu multiplicar, né, 5 e 4, eu vou encontrar 20, que no caso é o coeficiente c. Tá? Então, eu posso ver que todas as vezes em que o coeficiente a for igual a 1, isso vai acontecer. Tá? Ah, professor, e se o a não for 1? Né? Tem como a gente resolver dessa forma também? Tem. Mas aí a gente vai abordar isso um pouco mais para frente, né? Que a gente ainda vai ter que explicitar aqui algumas fórmulas. Mas de todo caso, se a gente encontra dois números que somados dão um valor de b, só que com o sinal trocado, e multiplicados dão um valor de c,
e o nosso coeficiente A vale 1, então esses dois números que nós encontramos são as raízes da equação do segundo grau, ok? Uma segunda equação seria menos 2x ao quadrado mais 12x mais 32 igual a zero, tá? Eu tenho aí outra opção, né? Eu poderia primeiro, antes de resolver a equação do segundo grau, dividir todos os termos aí por menos 2, e aí eu ficaria com valores menores, vamos dizer assim, né? De A, B e C. Mas eu preferi fazer da forma normal. O coeficiente A igual a menos 2, B igual a 12 e C igual a 32. Então, substituindo na fórmula do delta, 12 ao quadrado menos 4 vezes menos 2 vezes 32, né? Então, eu observo que 12 ao quadrado é 12 vezes 12, que dá 144. E menos 4 vezes menos 2, o menos com menos vai dar mais. 4 vezes 2, 8. E 8 vezes 32, 256. Somando, delta dá 400. Encontrado o delta igual a 400, na fórmula de Bhaskara eu substituo o delta por 400. O B, eu vou alterar o valor, o sinal dele, então ele vai ficar menos 12. E o A entra como menos 2. Então, raiz de 400 é 20. Né? É só a gente lembrar que raiz de 100 é 10. Raiz de 4 é 2. Né? Como 4 vezes 100 é 400, então eu posso dizer que 2 vezes 10, que são as raízes de 4 e 100, que é igual a 20, seria aí a raiz do 400. Bom, então eu tenho 20 e embaixo ali eu tenho menos 4. Dividindo aí em x1 e x2, eu tenho menos 12 mais 20, né? No caso aí eu vou subtrair, eu vou pegar 20, tirar 12, que vai dar 8. E o sinal que vai prevalecer é o sinal do maior valor em módulo, ou seja, o 20, né? Que é o maior. Então vai ficar positivo. Então mais 8 dividido por menos 4. Nesse caso da divisão nós temos que utilizar a regrinha de sinal. Mais com menos vai dar menos. Então uma das raízes é menos 2. A outra raiz vai ser menos 12 com menos 20. No caso, como eles têm sinais iguais, 12 e 20, eu tenho que somar e não diminuir. Então 12 com 20 dá 32. Ambos são negativos, então o 32 também será negativo. 32 dividido por 4 dá 8. Regrinha de sinais. Menos com menos vai dar mais. Então as duas raízes, uma é menos 2 e a outra é 8. Aí nós chegamos finalmente aí na questão 3, que ela é bem diferente das demais. Né? Nós temos aí 3x ao quadrado mais 10x igual a 2x mais 2x ao quadrado menos 12. No caso, nós temos aí termos em ambos os membros, em ambos os lados, e precisamos trazer todos os termos para um dos membros, tá? Então, eu vou pegar aí todos os três termos que estão depois do sinal de igual e vou trazê-los para o primeiro membro, junto com 3x ao quadrado mais 10x. Lembrando sempre que quando eu faço essa transposição, eu preciso trocar os sinais, né, de cada termo. Então, o 2x vai ficar negativo, o 2x ao quadrado também vai ficar negativo, e o 12, que era negativo, vai ficar positivo. Uma coisa importante de observar é que nós precisamos colocar termos semelhantes próximos uns dos outros. O que são termos semelhantes, professor? Termos semelhantes são aqueles que têm a mesma parte literal. Opa, falei grego de novo. O que é parte literal? Num termo algébrico desse, a parte literal é a letra e o seu expoente. No caso aí, 3x ao quadrado, x ao quadrado é a parte literal dele. Tá? Então, os termos semelhantes são aqueles que têm a mesma parte literal. Simplificando a história, 3x ao quadrado ele tem que ficar perto de outro termo que também tenha x ao quadrado. Por isso que nós colocamos aqui 3x ao quadrado menos 2x ao quadrado. Tá?
O termo que tiver x tem que ficar perto do termo que tem x também. Então, por isso que eu coloquei mais 10x perto do menos 2x. E por último, o termo isolado, que é o 12, ele não tem outro termo parecido, mas se tivesse um outro termo que também não tivesse nenhum x, ele também ia ficar junto com 12. E aí eu vou fazer as continhas só entre termos semelhantes, lembrando disso. 3x ao quadrado menos 2x ao quadrado vai dar 1x ao quadrado, que não precisa ser escrito. Mais 10x menos 2x vai dar mais 8x. E o 12 eu vou repetir. Então, na verdade, aquela equação que eu tenho lá em cima, ela, escrita na forma original, vamos dizer assim, né, na forma correta, ela fica x ao quadrado mais 8x mais 12 igual a 0. Então, resolvendo aí essa equação do segundo grau, nós teremos A igual a 1, B igual a 8 e C igual a 12. Tá? Substituindo na fórmula de delta, 8 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 12. 8 ao quadrado é 8 vezes 8, que dá 64. Menos, porque só tem um sinal negativo, e 4 vezes 1 vezes 12 dá 48. Subtraindo, o delta é igual a 16. Continuando, na fórmula de Bhaskara, eu substituo menos b por menos 8, já que o b era positivo, fica negativo. Mais ou menos a raiz de 16, que é o valor de delta, sobre 2 vezes o 1, que é o valor de A. Resolvendo a raiz de 16 é 4. Então, nós podemos separar aí x1 e x2. Menos 8 com mais 4, novamente, sinais diferentes, eu vou diminuir, né? 8 tira 4, fica 4. Porém, o sinal que vai prevalecer é o sinal do número maior em módulo. Então, o número maior entre o 8 e o 4 é o 8. Então, o sinal vai ser o sinal negativo. Menos 4 dividido por 2. Tá? No caso, a resposta, então, é negativa, menos 2. Mesma coisa acontece embaixo, porém, embaixo, os sinais são iguais. Então, ao invés de subtrair, eu vou somar. Menos 4 com menos 8 vai dar menos 12, que dividido por 2, menos 6. Logo, nessa equação, nós temos as duas raízes negativas. Pessoal, mais um exemplo, né? No caso aqui é a questão 4, que é 5x ao quadrado menos 45 igual a 0. Mais uma equação do segundo grau. No caso, ela é uma equação do segundo grau incompleta, né? Eu até poderia resolvê-la sem utilizar a fórmula de Bhaskara, porém a gente vai deixar isso para vídeos mais para frente. Vamos resolvê-la agora tirando as dúvidas como resolve utilizando a própria fórmula de Bhaskara. E é importante a gente notar o seguinte, que as resoluções das incompletas, elas são mais simples, mas muita gente confunde, muitos alunos confundem, né, essa resolução. Então, às vezes é importante aprender um método único, né, para que a gente não precise ficar variando entre métodos. Muitos alunos têm dificuldade quando tem vários métodos para resolver uma determinada classe de exercícios. Se você gravar a fórmula de Bhaskara, você pode resolver todas as equações do segundo grau, sendo completas ou não, pela fórmula de Bhaskara, sem necessitar ficar gravando várias regras diferentes. Eu acho que essa aí é a vantagem. Mas para aqueles que gostam, nas futuras aulas a gente pode estar falando aí sobre como resolver as equações do segundo grau incompletas. Tá? E mais para frente ainda, como resolver problemas, tá? Utilizando a equação do segundo grau. Vamos lá? A igual a 5. Como nós não temos o valor de x, né? Então nosso b é igual a 0. E o c é o menos 45. Para quem não lembra como tirar o a, b e c, nós falamos em aulas anteriores aí. Tá bom? Só dá uma olhadinha. O valor de delta vai ficar 0 ao quadrado, menos 4 vezes 5, vezes menos 45. Esse 0 ao quadrado vai dar 0. O menos com menos vai dar mais. E essa multiplicação vai dar 900. Ou seja, delta é 900. Continuando.
x vai ser então 0 mais ou menos raiz de 900 sobre 2 vezes 5. Raiz de 900 é 30 e 2 vezes 5 é 10. Então, meu x1 vai... Então, no caso, x1 é igual a 0 mais 30 sobre 10, que é igual a 30 sobre 10, que é igual a 3. E x2 é 0 menos 30 sobre 10, que dá menos 3. Repare que ambas raízes são opostas uma da outra, né? Um é 3 e o outro é menos 3. Será que isso sempre acontece, professor? Sim, né? No caso aí que o b é igual a 0, as duas raízes sempre serão opostas uma das outras. Então, continuando, nós temos aqui a questão 5, x ao quadrado menos 3x igual a 0. Nessa questão, nós temos aí o c igual a 0. Ou seja, o a igual a 1, o b igual a menos 3 e o c igual a 0. Então, na fórmula de delta, nós teremos menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 0. Aqui tem uma vantagem que no caso do delta, o delta vai dar menos 3 ao quadrado igual a 9 positivo. E o restante, como um dos fatores é 0, menos 4 vezes 1 vezes 0 vai dar 0 mesmo. Vai zerar aquela parte todinha ali. Então, o delta vai ser igual a 9. Continuando, então, o x vai ser igual a mais 3, mais ou menos a raiz de 9 sobre 2 vezes 1. Tá? Então, raiz de 9 é 3. Quando eu separar aqui em x1 e x2, eu vou encontrar algo do tipo 3 mais 3 sobre 2 e 3 menos 3 sobre 2. Repare, um vai dar 3 e o outro vai dar 0 as raízes. Perdão. Então, isso sempre acontece, né? No caso onde o c é igual a 0, uma das raízes sempre será 0. Ok? Questão 6, a penúltima questão. X ao quadrado menos 10x mais 25 igual a 0. Essa questão é a questão clássica, que é só para mostrar que, no caso aqui, eu tenho o delta igual a 0. Quem quiser conferir, pode conferir depois aí no caderno, fazer direitinho. Só para mostrar que quando o delta é igual a 0, como nesse caso, nós teremos algo também interessante, né? As duas raízes serão iguais. Nós tínhamos falado isso lá na primeira aula, e aqui a gente pode ver o que acontece, né? Na verdade, isso vai acontecer mesmo, porque ele é um trinômio quadrado perfeito, né? Lá no 8º ano nós vemos isso, um trinômio quadrado perfeito. Ele vai gerar aí sempre o delta igual a 0 e duas raízes iguais, ok? Só para mostrar aí o porquê, como o delta é igual a 0, então a raiz de delta vai dar 0, certo? Então, no x1 e no x2, tanto faz se eu estou somando 10 mais 0 ou se eu estou diminuindo 10 menos 0. 10 mais 0 ou 10 menos 0 vai continuar sendo 10. E dividido por 2 dá 5. Tá? Então, por isso, as duas raízes são iguais. E agora aí uma questão mais específica, que quando o delta dá negativo, aqui a nossa ideia inicial é falar para o ensino fundamental, né? Mas posteriormente falaremos aí para o ensino médio. Em relação ao ensino fundamental, que ainda não estudou a questão dos números complexos, né? Quando o delta dá negativo, né? A gente acaba caindo na questão de raiz quadrada de número negativo, que dentro do campo dos números reais não existe uma resposta, né? Apenas dentro do campo dos números complexos, tá? Então, quando nós caímos nessa questão, dentro aí do ensino fundamental, nós dizemos que não tem solução, porque as raízes são raízes o quê? Complexas, ok? Então, valeu pessoal, muito obrigado a todos por assistirem até o final. Espero que estejam todos bem e que esses vídeos possam contribuir aí
cada vez mais para o aprendizado de todos que desejarem aí mais informações sobre essa ciência tão importante que é a matemática. Tá? Espero estar ajudando. Quem tiver dúvidas pode colocar nos comentários, no YouTube ou em outras plataformas que nós temos postado esses vídeos. E qualquer coisa, nos procurem, tirem as dúvidas, mandem e-mails. Estamos aí para isso mesmo, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, dá um like aí, se inscreve no canal. Isso é importante para que nós vejamos que vocês estão gostando dos vídeos e que possamos fazer outros vídeos também, tá? Caso tiver algum fundo, alguma coisinha aí, nos perdoem porque a gente está gravando em casa, então sempre tem aí, às vezes um sonzinho que difere aí da explicação, mas isso é normal. Um beijo, um abraço a todos, fiquem com Deus e qualquer coisa, estamos aqui. Um abraço, tchau, tchau.